Boa noite a todos. Vamos nos acalmando, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre e irmão maior. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados. Agradecendo pelo dia de hoje, esse dia maravilhoso que nós transcorremos com todo o amparo, com toda a ajuda dos bons amigos espirituais. Agradecendo pelo planeta Terra, agradecendo por tudo que nos acontece e pedindo que ilumine a cada um de nós. Continue iluminando na nossa evolução, continue iluminando na nossa interação com os nossos entes queridos, interação com espíritos que a gente tem hoje num desentendimento. Pedimos que eles sejam, todos sejam iluminados. Se tiver espíritos perturbados, perturbadores, que eles sejam esclarecidos, orientados e conduzidos para um lugar de tratamento, no hospital. E pedimos que ilumine a todos nós nessa noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo 1. Capítulo 20. Trabalhadores da última hora e a lição a instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Então, a primeira hoje vai ser a Andressa. Ela entrou por último? Oi. A semana que vem ela vai ser a primeira. Bom, a gente está estudando o livro Perturbações Espirituais e a gente acabou parando num capítulo, na metade de um capítulo, 14, Providências Salvadoras. Então a gente vai continuar nesse capítulo. Então, na metade do capítulo, nesse capítulo, estava sendo uma conversa entre o mentor e um espírito que estava obsediando o outro. E, após uma longa conversa, um longo diálogo entre o mentor e esse espírito perturbado, o mentor e o espírito não querendo receber ajuda, não querendo se modificar, não querendo entender toda essa situação, o espírito acaba dizendo: durma e recorde-te. Durma e recue no tempo. Durma. E aí a gente parou na semana passada. Então a gente continua aqui nesse comecinho da página. Então,
Continuemos a leitura. Vou continuar, tá? Simultaneamente, lhe aplicava passes longitudinais, calmantes, que pareciam desenfaixar o perispírito das lembranças atuais e induzia o espírito a mergulhar nos arquivos mais profundos. Foi como um raio. De imediato, o comunicante começou a debater-se e a falar desordenadamente ante o que identificava no mundo íntimo. Por volta do século XII, em plena Idade Média, ele havia sido um judeu polonês rico que explorava as pessoas que o buscavam, necessitadas de ajuda econômica. Avarento e destituído de sentimentos, era implacável com aqueles que lhe tomavam emprestadas somas de qualquer porte. Aquele que hoje lhe padecia nas garras perversas havia se enredado em negócios infelizes e não podia pagar-lhe quando a família se encontrava em situação deplorável de miséria, fome, crianças doentes, sofrimentos. Insensível, o cobrador recorreu às autoridades que o levaram a julgamento indecente e puniram o devedor com inclemência, atirando-o num calabouço infecto, onde veio a falecer pela fome e por doenças contraídas na situação desditosa. A família, totalmente arruinada, também foi consumida pelas doenças e pela morte ao longo dos meses. Tomado de espanto, ele gritava: Não, não sou eu esse infame. Sim, sou eu mesmo, recordo-me. Era justo o que eu fazia, afinal, o empréstimo não era uma doação. Eu, um preguiçoso, não queria pagar-me tudo quanto devia. Justo e bom ajudei-o, mas não podia correr o risco de ficar na miséria, sem o competente retorno dos valores que lhe cedi. Considera, interrogou o mentor, justo o método de cobrança imposto de maneira implacável a alguém devorado pelo desespero e sem qualquer meio de ressarcimento? Fosse o contrário e o amigo lhe fosse a vítima, como procederia? Ponha-se no lugar do outro e pense no que gostaria de receber. Ele morreu, mas não se consumiu. E o ódio que o tomou encarregou-se de perseguir na velhice desditosa e em futura reencarnação, quando se modificaram as paisagens. Tendo o amigo renascido ainda como judeu, reencontraram-se e por isso a vítima lhe tomou todas as moedas que lhe motivaram a prisão injusta e decretou a sua morte infame. Acredita justo que se repita indefinidamente essa complexidade de contas, vítima, algoz, vítima? Ou pode interromper esse curso trágico mediante a paz, que a todos fará bem, e a fraternidade que os erguerá na misericórdia de Deus, o Pai compassivo? O nosso hipnotizador continuou por mais um pouco, com as energias dispersivas na área do chakra frontal, ativando-o a fim de que as memórias fossem nítidas. Ouvíamos as considerações do comunicante, mas também víamos aquilo que ele recordava, em verdadeiro filme cinematográfico. Cenas aberrantes ressurgiram nos painéis da memória em contínuo suceder, até o momento em que o atormentado gritou não mais suportar as evocações que o tornaram desditoso. Os amigos reencarnados nada viam, somente ouviam os comentários do irmão aflito, sendo tomados de compaixão pelas suas dores antigas. Certamente, prosseguiu o mentor com ternura, os sofrimentos que foram impostos pela sua ganância a todos esses padecentes não poderiam ser por eles cobrados, porque as leis soberanas da vida não permitem justiça com as próprias mãos, desde que ninguém escapa de si mesmo, dos seus atos, sendo hoje ou mais tarde convocado à reparação dos males praticados. Nada obstante, um momentinho aqui, apareceu um negócio aqui. Nada obstante,
a sanha do desespero, mesmo inconscientemente, ele saciou a sede profunda de vingança, abrindo um poço de desgraças que continua asfixiando vidas. O mesmo, porém, acontece com o irmão, que não tem o direito de tornar-se árbitro em causa própria, estabelecer comportamentos perversos de falsa justiça. O nosso amigo Germano convidou o paciente a retornar à atualidade com a voz mansa e hipnótica. Vimos então o poder de arrependimento funcionar, quando o atormentado algoz bradou, rindo-me. Não estou convencido, mas me encontro vencido. As minhas forças esgotam-se. Sinto falta de ar, de equilíbrio, parece que estou morrendo novamente. Sim, meu amigo, estão diluindo-se as formas de pensamento mantidas por séculos de hediondez. É necessário que toda essa névoa de rancor seja dissolvida para que lhe brilhe a luz da esperança e da solidariedade. No momento, basta que se resolva pela mudança de comportamento e entregue-se a Jesus, o Messias do perdão e da compaixão. Ele o receberá na condição de ovelha tresmelhada que se aproxima do redil. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tende misericórdia de mim. E foi retirado da média ofegante pelo generoso médico hipnólogo. Foram aplicados recursos fluídicos na intermediária que houvera contribuído para a libertação do irmão enfermo e apresentava a fadiga natural decorrente do desgaste das forças anímicas de que era possuidora. Logo depois, estava completamente reanimada, quando o benfeitor comunicou-se, convidando todos os presentes a uma radical mudança de conduta mental e social em relação às lutas redentoras. Vivemos a hora de grande crise e vemos-la presente em todos os segmentos humanos. Cada um deles assinalado por necessidades de modificação, por cujo momento duas culturas enfrentam-se, a que desaparecerá depois de muitas dores e a que se implantará renovadora e fraternal. A humanidade está exausta das guerras interminas, que resultam do egoísmo de minorias violentas e desequilibradas que ainda não entenderam as nobres finalidades da existência física. Então, uma das técnicas para você fazer com os espíritos do mundo espiritual é você fazer uma regressão de memória. Então, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, os espíritos fazem isso, né? Induzem a pessoa não quer aceitar. A pessoa não quer, ele quer vingança, porque ele se sentiu prejudicado por uma atitude de uma outra pessoa. Mas ele se esqueceu que ele também provocou, ele também fez aquilo. Então ele sofreu algo que ele já tinha feito sofrer antes. E normalmente, ah, o que ele fez sofrer era mais intenso, mais agressivo do que ele sofreu. Então, quando ele é feita essa regressão de memória e ele volta àquele ponto, ele normalmente passa por o que ele fez agora aqui. Ele nega, não, não, isso não fui eu, eu não fiz isso. Mas depois ele cai na real e percebe que realmente eu fiz isso. E após essa ajuda, né, de você voltar a recordar a memória, muitos deles acabam aceitando ajuda e reconhecendo que eles cometeram também erros maiores do que ele está acusando o outro. E o que acontece também é muito isso, né? Eu sofro alguma coisa, depois eu me vingo do outro. Aí a pessoa se vinga de mim. E vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Mas se fica nessa vingança, eu vingo, depois eu sou vingado, vingo, vai, volta, não acaba nunca. Então, uma hora tem que interromper esse processo. Aí sim, todo o processo de ajuda para colaborar com os dois, né? Com a dupla das pessoas. Aí, depois disso, a médium encarnada, ela acaba sofrendo, né? A parte anímica, né? A parte a médium dela própria estava uma certa um contato com a energia negativa, a energia ruim do espírito, acaba ficando impregnada nos perispíritos da médium. E, com o tratamento, isso é feito uma limpeza. Então, há uma troca de fluidos, né, entre a médium e o espírito, há uma contaminação, mas depois disso é feita uma limpeza e o médium fica totalmente limpo dos problemas, né? Então, durante a mediunidade, você acaba sentindo os sentimentos, as dores, o sofrimento do espírito, mas logo depois que se desliga, você vai se limpando e não deve sentir mais nada dos sentimentos que o espírito estava passando. Outra coisa que ele fala aí, que também é relatado muito, né, nos livros de André Luiz, é que o pensamento de um encarnado ou desencarnado, ele é projetado e com uma realidade melhor que os nossos cinemas. É uma projeção perfeita. Então a pessoa está lá assistindo, o espírito está pensando, o encarnado está pensando, e a gente acaba projetando aquela imagem. Então, se eu estou recordando algo que aconteceu, eu acabo projetando toda aquela imagem dos acontecimentos que eu estou lembrando. Se eu estou planejando fazer alguma coisa, eu também estou plasmando uma imagem ou uma cena daquilo que eu posso fazer, do que eu pretendo fazer. Então, os espíritos podem assistir os pensamentos que eu estou formando, seja algo que eu estou planejando, seja algo que já aconteceu. Eu acho que vale a pena também mencionar o seguinte, né? Sobre essa questão da mediunidade, porque eles usaram uma médium encarnada, que aí desdobrada passou a ser médium nessa reunião, não é? Acho que todo mundo compreendeu isso aí. Mas aí, porque o médium, quando está encarnado e recebe um espírito, né? E aí eu acredito que todos sabem qual é o processo, que ele expande o perispírito, encosta o perispírito daquele comunicante, e aí ele faz a comunicação. Mas entre essa comunicação existe a energia anímica do médium, né? Da qual ele tem um processo muito comum. Quando o espírito se comunica, principalmente os espíritos que estão desorientados, né? Eles começam a falar como se eles fossem basicamente forçados a falar o que estão sentindo, né? Por causa que eles começam a sentir a energia anímica do médium e dos participantes que estão ali, né? Então, quando ele sente a carne, ele começa a falar, né? Falar o que está vendo, muitas vezes, né? E fala coisa que ele começa a explicar o que está acontecendo com ele, ele não concorda, então a gente começa a entender. Por isso que, primeiro, antes de conversar com o espírito, quem está fazendo o diálogo, tem que ouvir primeiro, né? Tem que ouvir para entender o que está se passando aquilo, porque a gente não enxerga, né? E depois que você ouve o diálogo, porque ele expõe, e aí você pode até fazer alguma pergunta, mas só depois é que primeiro você acolhe, até falar, porque no fundo, todos eles têm uma motivação porque são daquele jeito, né? Aí você precisa entender isso para depois, então, a primeiro acolher, para depois, então, tentar encaminhar. E foi isso que ele fez ali, eles fizeram ali. Mas onde estava a energia aqui, anímica? Se ela estava desdobrada, né? Aí, então a gente lembra que
a média, embora desdobrada, ela está ligada com o seu corpo pelo cordão de prata, né? Que todo mundo chama esse cordão de prata. E esse cordão fluídico carrega as energias anímicas para o espírito mesmo, ele desdobrado. Por isso que o espírito começou a falar, a dialogar, né? E outra coisa também, foi atraído, né? Parece que foi um imã que botou ele lá. E ele não entende porque ele conseguiu ser deslocado lá do, acho que daquela pessoa que estava sendo obsidiada, se era Germano, né? Para o outro corpo, né? Foi impressionante. Então, isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, muitas vezes a gente não percebe, não percebe. Outra coisa importante que eu queria falar é o seguinte, essa conversa aí, como outras que nós já ouvimos, né? Isso faz dizer assim, ó, que todos nós estamos passando por, né, altos e baixos, né? Às vezes uma dificuldade que, né, a gente faz tudo para fazer tudo certinho, mas não deixa de passar por uma dificuldade que, pô, se eu fizer tudo certinho, né, eu não vou passar para mais, passa pela dificuldade. Então, só lembrando como o espírito passou e recordou no seu mundo atávico, né, dos outros tempos, ele recordou o que ele fez, né? E também acabou, como consequência, onde ele estava passando, o que ele estava fazendo. Mas não vale para nós. Às vezes nós estamos passando por certas condições, algumas condições são causas atuais da nossa existência, né? São consequências porque nós estamos fazendo mal para a nossa existência agora. Mas muitas delas são também causas do passado. Então, isso pode ter alguns, e certamente alguns espíritos do passado, né? Algumas provações materiais que nós temos que passar, que a gente acha que não tem ligação nenhuma com agora, porque a gente não provocou nada. Então, tem ligação do passado. Então, se está valendo para aquele espírito, está valendo para nós também, né? Então, a gente tem que aprender com isso, né? Porque é a mesma coisa que a gente já ouviu para quem estuda mediunidade, né, que os espíritos que são desequilibrados, mesmo aqueles, né, eles passam uma mensagem para a gente, né? Acho que o Lourenço já deve ter falado uma porção de vezes isso. Eles passam a mensagem, olha, não faça o que eu fiz, porque olha o que está acontecendo comigo aqui, né? Então, então, isso eles passam essa mensagem velada, né? E a gente aprende com eles, né? Porque, na verdade, esse estudo a gente está para aprender sobre isso, né? É isso aí. Posso fazer uma pergunta? Pode. Deve. Como é cada médium? Esse nome dele, só lembro do nome, sobrenome, tá? Tari. Ele Celso. falou dessa condição do médium. Cada médium, ele desenvolve, né? Ou então ele desenvolve uma aptidão para se comunicar. Que os espíritos se comunicam, né? Como é que ele sabe de início? Como ele, tipo assim, começa a identificar esses sinais. E depois que ele começa a identificar que são os espíritos que estão falando, como é que ele tem que proceder? Dependendo da aptidão que ele desenvolve. É o seguinte, a mediunidade não é igual para todo mundo, tá? E mesmo quando você fala a mediunidade e psicofonia, que é essa que você, o espírito fala através da pessoa, né? Ela é muito variável de médium para médium, né? E tem, além do que, tem alguns médios que são conscientes. Eles sabem o que o espírito está falando, e tem outros que são inconscientes, né? Então, aqueles que são conscientes é mais difícil porque ele pode interferir mais na fala, né, do que o espírito quer transmitir, né, porque ele está na consciência, ele tá ali, vamos dizer assim, arbitrando um pouco. Mas os que são inconscientes, né, são aqueles que têm mais facilidade para transmitir aquilo que o espírito está querendo dizer mesmo, né, porque ele não interfere, porque ele é inconsciente aqui, a não ser a consciência dele só assim, o que prevalece é a educação moral dele, que ele não permite que o espírito fique falando palavrão, por exemplo, né? Porque às vezes muitos desses espíritos muito bravos chegam e querem falar palavrão. Mas o médium segura isso, né? Por causa da educação íntima dele, né?
mas ele segura, mas ele não deixa de expressar o que o espírito quer dizer, né? Então, quando você conversa com o espírito, você sabe que o espírito, se fosse liberar mesmo, ele ia fazer um estardalhaço lá, ele ia começar a bater, quebrar cadeira, falar palavrão. E aí mas o médium segura por causa que ele foi doutrinado para isso, ele tá preparado para isso, né? Mas aí, nesse caso, o médium tem que, assim, ele tem que confiar, né? Ele tem que ceder à presença do Espírito, porque quem organiza e quem comanda essa reunião não são os encarnados, é os desencarnados. Os espíritos, os guias, nossos guias, é que trazem esse espírito aqui e colocam no médium, ou aproximam do médium para que o perispírito desse espírito, né, se choque, se junte com o perispírito do médium, aí ele percebe a energia e deixa fluir, né? Então, o fato dele ser, por exemplo, mais bravo, mais violento ou não, né, é, é do espírito, não é do médium. O médium só está transmitindo aquilo que o espírito está sentindo, né? E ele fica lá só esperando. Então, é por isso que a mediunidade precisa ser estudada, né? Vivenciada, porque no início, principalmente os médios, né, não tem dificuldade de sentir isso aí, deixar passar, né? Muitas vezes o médium segura, né? Então, agora, na mediunidade, para deixar fluir a mediunidade, né, a gente sempre aconselha que se faça isso dentro de uma reunião mediúnica, como foi feito, embora aí foi feito no plano espiritual, né? Não é quer dizer que a gente vai em qualquer lugar, sente a presença do espírito e deixa ele fluir. Não pode ser assim, né? Por isso que o médium, ele que é bem desenvolvido, sente a presença de um espírito, né? Mas ele não dá passividade, ele não disponibiliza assim, dependendo da situação, né? Então o que ele pode dizer o espírito ele está querendo se comunicar, mas então ele que fica na aura do médium e quando chega na reunião mediúnica, né? Aí ele pode então ser recebido lá, né? Porque parece que por exemplo, tem médios aí que vão trabalhar, vão visitar pessoas e tal, de repente alguém que está precisando de ajuda, um obsessor que está numa outra pessoa, aí o guia daquele lá pode ser que ajude, eu preciso tirar esse obsessor daqui, né? E gruda no médium. E o médium sente, né? Então ele desloca o espírito outra pessoa, e essa pessoa fica aí, às vezes, 2, 3 dias até a reunião mediúnica, para então ele poder ser, ele ser, ele poder conversar, né? Ele poder ser doutrinado, mas ele vai ser, vamos dizer assim, orientado ali, né? Pode ser que ele nem atenda, né? Mas normalmente os espíritos sabem o que fazem, mas tudo isso é coordenado pelos guias, né? Isso não é feito assim, né? Sem controle, né? Então, esse é o principal da mediunidade, que todos esses estudos, a gente tem que saber que tudo é controlado, né? Mas para ser controlado, nós precisamos fazer tudo certinho também, né? Tem que ter médios bem preparados, conhecedores, como você está procurando conhecer, né? Expande um pouco o pensamento. Então, porque todos nós somos sujeitos à influência espiritual, né? Todos nós, todos. Porque tem muito mais espírito no lado espiritual do que aqui, né? Pelo menos 2 vezes mais espírito, né? Então, a gente pode estar influenciado, né? Então, é por isso que a nossa mente tem que estar bem voltada, bem controlada, porque logo a gente percebe, quando a gente começa a mudar muito as nossas emoções, as nossas respostas, começa a ser mais agressiva, as preocupações demais quando não precisa, a gente sabe que então tem uma influência por nós. E muitas vezes, quando a gente vai no centro espírita, né, a gente vai assistir lá a palestra, vai tomar o passe, aí os espíritos que lá, os guias de lá, do centro espírita, e mesmo o nosso, né, ajuda a desmembrar esse espírito para que ele depois vá na reunião mediúnica e seja assim, ajudado, né? Porque ele não vai ser aprisionado, ele vai ser ajudado, e é sempre assim que acontece. Em 5 minutos não dá para falar tudo, mas o que eu pude dizer. Por isso a necessidade do estudo, né? Do estudo da educação mediúnica, porque com o estudo você consegue discernir o que é seu e o que não é seu.
aquilo que não é seu é do espírito. Então você não vai estar falando palavrões, você não vai estar batendo em alguém, você não vai estar brigando, destruindo alguma coisa, né? Porque você está preparado, sabendo que aquilo não é seu. Então, o que que você faz? Você pede ajuda espiritual para que aquele espírito vá, seja encaminhado diretamente para o centro, onde ele vai receber a ajuda. Entendeu? É assim. Firmamos, então? Continuamos. A revelação dos imortais objetiva despertar todas as consciências para a compreensão real dos processos da evolução que ocorrem apesar das crises de toda ordem. Toda ascensão é feita com dificuldade e nenhuma conquista é lograda sem o contributo do sacrifício. Todos aqueles que conhecem e que compartilham do conhecimento imortalista têm a inadiável dever de cooperar em favor do mundo melhor. A responsabilidade cristã, neste momento, é bem definida, qual ocorreu com os mártires que não recusaram o cálice de fel nem o testemunho com a doação da existência, a fim de que os pagãos pudessem constatar que o mundo de ilusões dilui-se ante a gloriosa imortalidade que permanece. Todos podemos conviver juntos e afáveis, mesmo quando temos opiniões diferentes, respeitando-nos uns aos outros e colaborando juntos em favor do bem geral. Sejam, pois, esquecidas as rivalidades impostas pelo orgulho e pela presunção, pois ambições injustificáveis e distonias emocionais. A todos a morte nivela no túmulo, permanecendo diferentes os valores de que cada qual seja possuidor. Não há outra alternativa para que a paz se estabeleça entre todos os trabalhadores do Evangelho. Cada um dispute a honra de melhor servir, de apagar-se no anonimato da compaixão pelos mais pobres e sofredores, constituindo-se demonstração de abnegação, conforme o exemplo do inovidável Mestre de Nazaré. Em razão da presença de pessoas humildes e amantes desse nosso reduto de socorro, suas preces e preocupações chegaram ao Senhor, que ouviu as suas súplicas e atendeu-as, enviando trabalhadores do mais alto para que fossem interrompidas as agressões das trevas e recuperados os patrimônios de amor e de bondade para com todos. Ninguém ruma ao abandono, sempre assistido pelas forças do bem inonimado, a que se deve entregar sem exigências nem reclamações, procurando-se entender os desígnios da divindade, que sempre objetivam o progresso e a felicidade dos espíritos, torna-se mais fácil a jornada e menos penosas as aflições, mesmo quando se é convidado aos resgates mais severos, o que proporciona alegria e bem-estar. Concedei ao outro, àquele que vos opõe, o direito de assim pensar, não se facultando, no entanto, entrar em combate ideológico por vaidade ou desejo de submetê-lo, porque a verdade absoluta somente o Pai conhece. Combatei, pois, o bom combate, a fim de que, terminada a vossa tarefa terrestre, possais dar conta da vossa administração, como afirmou o apóstolo Paulo ao encerrar o seu luminoso périplo na carne. Sede gentis no lar, na rua, na comunidade religiosa e esportiva, no trabalho onde estiverdes, pois o selo da mansidão do Cristo vos fará conhecidos e imitados. Exoramos ao Senhor as suas bênçãos para estes os momentos futuros, embora reconhecendo que a luta ainda não terminou. Porém, agora estáis com mais eficientes instrumentos para o combate em nome do bem.
Silenciou enquanto lágrimas de emoção escorriam pelos olhos de todos nós ali presentes. Alguns espíritos que se compraziam em gerar problemas na Grey igualmente haviam sido levados a participar da reunião. E ao ouvirem as nobres orientações, não se puderam forcar a emotividade e a saudade de Jesus, o amigo verdadeiro de todos nós. Foi proferida a prece de encerramento e os encarregados de conduzir os convidados aos seus lares puseram-se a caminho, deixando o santuário mergulhado em suave claridade que impregnava o ambiente. Algumas entidades trabalhadoras do núcleo prosseguiam na sua azáfama, enquanto o nosso grupo retornou à sede onde nos hospedávamos. A madrugada ainda se encontrava amortalhada nas sombras, aguardando o rosto luminoso do amanhecer. Uma alegria silenciosa nos dominava por constatarmos a vitória do amor em relação ao ódio, o bem em relação ao mal, e sentimos uma gratidão impossível de ser definida, por estarmos entre aqueles que foram convidados para o labor. Os desafios prosseguiriam, é certo, porque as lutas enrijecem as forças, mas as circunstâncias agora seriam outras e os corações estariam equipados dos recursos próprios para o trabalho de autoiluminação e de compaixão aos agressores. Então, o centro espírita estava sofrendo ataques internos. E pessoas entraram no centro espírita e começaram a atacar as pessoas, a ver formas. E essa casa espírita já era antiga. E o que acontece? As pessoas de bem começaram a rezar, pedir ajuda. E quando a gente reza, pede ajuda, a gente recebe ajuda. Mesmo que a gente reze para a pessoa errada. Como assim rezar para a pessoa errada? Por exemplo, tem no livro do André Luiz que uma menina, ela, ela via a madrasta doente e ela rezou para que a madrasta fosse curada. E ela rezava com muito amor, com muita fé, com muita dedicação, mas ele rezava para a mãe dela desencarnada, que para ajudar a madrasta. Só que a madrasta estava doente porque era a mãe dela com ciúme, com desequilíbrio, que estava prejudicando a segunda mãe da criança. E mesmo assim, a menina rezou, a, a oração foi refratada e chegou em espíritos de luz que ajudaram a criança, ajudaram a madrasta, ajudaram a própria mãe desencarnada. Então você tem que, quando você reza, reza com vontade, com fé, você vai receber ajuda. Às vezes não é a ajuda que a gente espera, mas a gente recebe a melhor ajuda possível, né? Então a gente realmente está passando por uma dificuldade, mas tem que ter fé que a gente tem o amparo dos bons espíritos. Então esse amparo acontece o tempo todo. Se a gente se liga, né? Eleva o pensamento, tem coragem, tem fé para pedir e tem pensamentos bons, a gente vai receber essa ajuda, né? Então a gente vai estar na Terra, um plano de provas e expiações. Então, a gente não quer ter prova e expiação, muda de planeta, não é? Esse é o plano de provas e expiações. Então, a gente tem que evoluir, todos nós, para que o nosso planeta mude para um novo estágio.
para que esses problemas diminuam cada vez mais. Outra coisa, ele estava orientando um espírito. Só que quando você orienta um espírito, né, foi escolhido aquele espírito para ser orientado. Mas um monte de outros espíritos também são amparados, também escutam aquela conversa, também são influenciados por aquele diálogo. Então é uma coisa muito mais ampla. Numa reunião mediúnica, a gente conversa com, digamos, oito espíritos, 9 espíritos, 10 espíritos numa noite. Só que a quantidade de espíritos atendidos são centenas. Primeiro que a conversa que eu estou fazendo com o espírito ajuda um outro espírito no mesmo tipo de problema. Depois, os trabalhos no mundo espiritual são muito mais intensos do que, né, só aquela meia dúzia que a gente conversa. Então, os trabalhos são muito grandes. Por isso que a gente precisa se preparar para participar de uma reunião mediúnica. Por isso que a gente tem que estudar, entender os mecanismos, entender como funciona, para a gente participar da reunião mediúnica. E a gente participa da reunião mediúnica, não precisa ser médium ostensivo. Por exemplo, eu não tenho vidência, eu não tenho audiência, eu não sou médium psicofônico, né? Eu não tenho nenhuma dessas mediunidades ostensivas. Mas eu participo da reunião mediúnica já faz algum tempinho. Ajuda um pouquinho lá, de acordo com doando fluido, conversando com o espírito, e assim vai. Então faz parte de todo o nosso desenvolvimento. Pode falar? Vale. É, a energia de todos é utilizada, de todos. Se você está falando com o espírito, a energia do médium já se misturou um pouco com a energia do espírito, porque o médium sentiu a vibração do espírito e ela também, eu digo ela porque eu sou mulher, então estou falando ela, o médium, vamos falar o médium. Já sentiu a energia do espírito também, então há essa troca. Mas a importância de toda essa vibração, esse choque anímico, é muito maior do que a gente pensa, porque o orientador também tem que ter uma energia boa, porque a energia do orientador também é utilizada ali. Nós somos todos energias, e elas entram em fusão, vamos dizer assim, né? Elas se misturam e são utilizadas. Então, é muito importante que todos os envolvidos, inclusive assistentes que estão lá, ou doadores, porque por isso que tem doadores, também estejam numa frequência igual, para que esse trabalho seja feito de uma forma mais sem muito atrito, da maneira mais correta possível e fazendo com que aquela coisa fique amenizada. Entendeu? Assim, é que o Eugênio está falando, está me atrapalhando um pouco o meu raciocínio. Harmoniosa, isso. Então, tem que ter isso. Então, é bem importante que todos que estejam ali estejam envolvidos nas comunicações, porque é utilizado energias nessa hora. A gente não pode esquecer que a gente estudou na Gênese a energia até dos minerais. Tudo é energia e tudo interfere. Aqueles que são médiums têm uma possibilidade maior, porque acho que a maioria também é médium, como diz
o Allan Kardec, ele fala que todos são médios, um mais, outro menos, né, com uma maior intensidade. Então, o que a gente sente de energia, a sensibilidade pode ser diferente, mas existe. Até de uma pedra, até de uma planta, até de uma atmosfera. Então, tudo é energia. E é importante que a gente vá para uma reunião mediúnica com essa. eh, sabendo de tudo isso, para que isso não, para que a gente ajude também, para que a gente não leve e nem deixe que outros pensamentos, o que é muito difícil, porque muitas vezes, como disse o Celso, nós estamos sobrecarregados muitas vezes de muito acontecimentos que teimam em interferir. Mais uma vez, e mais nisso, até nisso a gente recebe ajuda espiritual dos espíritos que estão lá, porque eles sabem e conseguem ajudar a gente até de uma maneira razoável, né? Boa, para que a gente possa trabalhar e não atrapalhar o trabalho. Mas tudo é feito com energia de todos. Eu só queria contribuir também. É o seguinte, esse negócio de você, quando você está atendendo um espírito na reunião mediúnica, né? Você não está só, vamos dizer assim, colaborando com aquele espírito, mas você está ajudando outros, né? Por quê? Porque já estudamos aqui, várias vezes o Lourenço já falou, o que vibra lá no mundo espiritual é a afinidade, o que vale é a afinidade, né? Então, quando um espírito é comunicante através do médium, né? E essa atuação desse espírito, ele nunca está sozinho. Ele nunca está sozinho, ele tem sempre os comparsas ali e tal. Quando é ajudado ele, os comparsas que estão junto com ele vão também. Né? Se vem um chefe de falange, ele é o líder, mas a falange toda está lá. Então, quando ele é doutrinado naquele momento, ele recebe as orientações, muitas vezes, né, boa parte da falange já se desliga porque tem muita gente que não quer mais acompanhar o chefe. Ele não Então, aguenta a eles todos energia recebem. também. Então, nesse ponto, quando se ajuda, é porque existe uma afinidade que acompanha aqueles espíritos, até mesmo aqueles sofredores, né? Eles vêm de algum lugar lá, que são retirados de algum lugar, fala, bom, é só aquele espírito. Muitas vezes não é. Vem alguns que têm a mesma afinidade com ele e eles são recebidos. E é isso que acontece. Né? Muitas vezes, muitos são ajudados na reunião. Por isso a necessidade da Sem se reunião comunicar. mediúnica. Por Né? isso a necessidade da reunião mediúnica séria, onde ela recebe toda a ajuda espiritual. Isso é muito importante, é bom a gente ter isso em mente, porque não fosse isso, viraria um furdunço. É por isso que diz assim, quando o médium falta muito na reunião, ele diz assim, a sua filha está aumentando, filha. Né? A fila lá que tinha, que ele estava ajudando a diminuir, agora está aumentando, porque ele vai na reunião, começa a faltar e dá esse problema. Então, porque a pessoa ainda não tem aquela consciência, ela não consegue mesmo, não tem, ela está só levando, só recebendo Eu estou fazendo uma a brincadeira, né? ajuda contrária. Vamos lá. Capítulo 15. Esclarecimentos oportunos. Havia silêncio jubiloso entre nós. No entanto, em nossa mente bailavam interrogações diversas que o benfeitor percebeu e, com muita discrição, esclareceu. Estamos numa guerra declarada. As forças do mal, que um dia praticamente dominaram a Terra no período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de antigas doutrinas que detestam Jesus, uniram-se no mesmo campo de batalha. Embora a diferença de convicções contra o que consideram o seu inimigo comum. Na impossibilidade de o atingirem, desenharam um plano hábil e sólido em relação aos cristãos novos, os espíritas em particular, e as pessoas de bem em geral, para o combate, no qual o amor deve ser ferido de tal maneira que se converta somente numa forma vulgar de expressar sensualidade ou interesse, qual vem acontecendo.
Como o amor é o sentimento mais elevado que se sustenta na amizade, interfere no comportamento dos menos atentos. Insuflam-lhes presunção e soberba que os intoxicam e abrem brechas para as desuniões, os crimes de várias espécies, saturando a sociedade com as suas arbitrariedades e execuções hediondas. De tal forma, a onda de violência gerada pelos ódios ancestrais e atuais se avoluma, que as pessoas forradas de bons propósitos agora cuidam de resguardar-se, de cuidar da família, de não envolver com os outros ideais que ofereçam perigo. Diminui a solidariedade e um ressentimento surdo, feito de revolta e amargura, praticamente se torna um báfio pestilento que ataca a comunidade terrestre. A mídia, que vive e se compraz em vender alucinações de pavor, sem o menor respeito pelos sentimentos humanos, a pretexto de informar, faz verdadeira lavagem cerebral em que o mal predomina, convida os cidadãos a um alerta armado, porque ele poderá ser a próxima vítima, enquanto estimula os esportes radicais sem nenhuma consideração pela existência física. Decanta os festivais alucinados de drogas e de sexo, que arrebanham centenas de milhares de jovens e adultos frustrados uns, cansados outros dos próprios excessos, e reinam o medo, a insegurança, a incerteza, o vazio existencial. Certamente há nobres exceções, mas, na generalidade, as estatísticas do crime são assustadoras, acompanhadas de doenças intempestivas que surgem e desaparecem, que devoram vidas e ameaçam outras, viroses estranhas e particulares em ameaças tenebrosas. Não são, porém, esses dias surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos e serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que sejam amenizados, pois que, se o não forem, quase ninguém resistirá. Faz um silêncio oportuno, a fim de facilitar a absorção do seu conteúdo, logo prosseguindo. A chegada do Consolador ao planeta terrestre faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres contemporâneos disponham das informações seguras de como comportar-se nesse momento de áspero, e, ao mesmo tempo, para que haja conscientização dos valores éticos e dos deveres da solidariedade humana, única forma de sobreviver aos ultores acontecimentos. Como sabemos, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra. À semelhança do nosso, sob o patrocínio da veneranda embaixadora de Jesus, que esteve conosco, convocando-nos e anunciando-nos as lutas rudes que travaríamos, todos vinculados ao amor, que é a única terapêutica para a doença do mal que existe no espírito e nele deve ser tratada. Ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos, mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços empreendidos pelos trabalhadores do além-túmulo, em forma de instituições espíritas cristãs sitiadas e outras organizações sociais e administrativas do mundo estão em processo de recuperação. Depois da eliminação de alguns focos de desonra e de ultraje, após alterarem regulamentos mais compatíveis com as finalidades doutrinárias, econômicas e sociais, eliminaram alguns daqueles membros que eram telementalizados pelos adversários da verdade ou despertaram juízes nobres e sem dependências do poder totalitário econômico para que denunciassem imoralidades administrativas, complôs de organizações criminosas de pessoas falsamente inatacáveis, levando-as ao cárcere após confessar os seus pantanosos comportamentos, alguns obrigados a devolver os valores desviados, originados nos subornos e ações ilícitas, praticadas com sorrisos e zombaria da honradez e da dignidade humana.
A onda de tentativa de moralização dos governantes incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhes os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários, é também obra dos honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse mistério, inclusive com o renascimento na carne de muitos deles especialmente capacitados para tanto. As autoridades, mais do que outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para aqueles que se lhes estão submetidos. Para isso, são muito bem remunerados, não necessitando das experiências reprocháveis que se permitem. Quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem-lhe os exemplos nefastos. Por esta razão, os mentores da humanidade preocupam-se com o atual estado do planeta e estão vigilantes, em constantes tentativas de alterar essa viciosa conduta que se fez responsável pela decadência e desaparecimento de muitos impérios e civilizações do passado após o apogeu que atingiram. A mácula permanece, mas providências transcendentais estão sendo tomadas para que haja radical mudança dos hábitos criminosos, para a vivência dos códigos de respeito aos deveres assumidos. Na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações, tornando mais difícil o prosseguimento da leviandade ultrajante. E, logo mais surgirão os primeiros frutos dessa ímpar sementeira. Novamente silenciou e, tentando penetrar em nossas interrogações, adiu. O atendimento especial que fizemos ao adversário do nosso irmão perturbado e perturbador irá influir significativamente na sua conduta. O paciente despertará com algumas reminiscências da comunicação e resolverá, ainda sob inspiração superior, afastar-se do grupo para não mais criar embaraços, enquanto seus pensamentos e atos definirão se prefere libertar-se da exulsão obsessiva ou prosseguir submetido. A sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primárias. A grande maioria dos seus sicários e exploradores renasce forrada de propósitos elevados, mas, em contato com os comparsas de os antigos esquemas de crueldade, não têm sido as resistências necessárias para redimir-se, reincidindo-nos desvios ultrajantes. Por sua vez, a divindade os reenvia em expiações muito inquietantes, encarcerando-os no corpo em silenciosas aflições e limitações aberrantes, a fim de que aprendam a valorizar a oportunidade de agir no bem. Nunca houve tanto desenvolvimento das ciências vinculadas à saúde, nem tantas problemáticas genéticas irrecuperáveis agindo nas mentes, nas emoções e nos corpos dos calcetas e renitentes. O que denominamos como civilização está muito distante dos padrões do respeito à natureza e à vida de todas as suas expressões, particularmente em relação ao ser humano nas suas multifárias tentativas de autoiluminação, de crescimento moral interior. Cabe-nos manter, no entanto, uma atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, conduzindo-a ao porto de segurança e esperança que façamos nossa parte na condição de cooperadores, por ele, convidados ao exercício do amor e da compaixão. Aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta as suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas ou por injunção do progresso moral. Nesse momento, adentramos o recinto que nos albergava. A bela expressiva edificação exteriorizava uma diáfana claridade que lhe saía do interior
expressando os reflexos do amor que ali era vivenciado, embora a crise de que estava sendo objeto. Como havia movimentação socorrista, porque o bem não cessa de agir sempre, recolhemos-nos ao local de repouso para o necessário refazimento e reflexões. Repousando no leito confortável, podíamos ver o céu refértil de astros brilhando e propondo conquistas em relação ao infinito que a todos nos aguarda. Indagava-me como será possível que, ao adotarmos uma crença religiosa que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância, a ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vis. Estava informado de que as quase 15.000 guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas possuíam raízes religiosas. E, ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furor do passado distante. Recordei-me do mulá, da sua extravagante comunicação e do seu rancor a Jesus, embora respeitado por Maomé, e da luta que vem travando há séculos para destruir-lhe a mensagem, mas também da insensatez e loucura dos religiosos que, sob o comando do Papa e da sua corte, lutaram com selvageria contra os muçulmanos, a ponto de tentar esmagá-los sem qualquer comiseração durante as infelizes cruzadas. Isso no passado, né? E que dizer dos cristãos denominados heréticos, né? Desde as primeiras horas, prolongando-se contra os protestantes e novos crentes, mas também vice-versa. As lutas destruidoras entre os muçulmanos, xiitas e sunitas, misturando as informações religiosas com os poderes políticos de governança terrestre, por um e por outro grupo, não desmente os conteúdos doutrinários cuja base é a conquista de uma vida espiritual plena? Muito distante da paz ainda estamos as criaturas humanas envolvidas pelos pesados crepes dos sentimentos de desforra e das ânsias de poder no mundo relativo, com quase total olvido da imortalidade. Fossem consideradas as vitórias terrestres experiências breves com ilusórias, e seria fácil constatar que a maior de todas é de natureza interna, a que dulcifica o ser e o torna irmão de todos os seres. Os instintos agressivos, porém, sobrepõem-se com vigor e impedem o discernimento da razão que produz o equilíbrio. Nada obstante, é nosso dever continuar anelando plenitude e elaborando sem descanso, com entusiasmo, para que mais rapidamente se implante o reino dos céus nos corações. Somos peças importantes nesse imenso campo de ações, porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. É inegável a vitória de Jesus no mundo anestesiado pelos sonhos que se transformam em pesadelos de poder enganoso. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Emocionado até as lágrimas, tive a impressão de que o Zimbório também vertia pranto de compaixão em torno dos seres humanos, derramando a luz prateada das estrelas sobre as sombras teimosas que permaneciam ainda na madrugada. Adormeci, banhado de paz e de gratidão ao Senhor que nos honrava com o convite para trabalhar na sua vinha. Ao despertar sob as bênçãos do sol radioso, a natureza esplendia em cores e vida, em festa de inigualável magia. Ao reunirmos-nos no momento estabelecido, fomos informados de que as nossas atividades naquele dia seriam um educandário para crianças socialmente abandonadas, sob os cuidados da prefeitura local. Então, ele está explicando aí que a gente está na transição planetária. E nessa transição planetária, né, que está previsto essa transição desde Jesus. Então, Jesus, quando ele reencarnou na Terra,
ele falava dessa transição que ia acontecer, que a gente ia, toda essa geração não ia permanecer na Terra, que e tudo que ele estava falando ia acontecer nessa geração. Então, toda essa população que estava no planeta Terra na época de Jesus está aqui ainda hoje. A gente ora está encarnado, ora está desencarnado. Então, há 2000 anos, a gente está vindo, quer dizer, a gente continua voltando, continua reencarnando, continua trocando experiências. Infelizmente, a gente ainda tem que aprender muito. E nesse aprendizado, a gente fez muita besteira, maltratou muita gente, a gente brigou, matou, guerreou. E nessas guerras, como está dizendo, muitas delas foram religiosas, né? Lógico que não foi só guerra religiosa, teve guerra religiosa, o petróleo também gera muito problema também, né? Guerras em função da exploração de petróleo. Então tem guerras de vários tipos, mas a religiosa é uma das que ganham. Então tem a guerra entre cristãos, muçulmanos, xiitas, sunitas e tudo isso, sem respeito, né? E cada religião ensina o respeito, ensina o amor, ensina, né, que você tem que respeitar as diferenças. Então a gente tem que entender, né, que a gente convive com pessoas diferentes de nós, pessoas que pensam diferente. Então a gente tem que respeitar essas diferenças. Ninguém é dono da verdade. Você sabe que existem três verdades, né? Não é? A minha, a sua e a verdade correta de Deus. Né? Porque eu entendo parte da situação. A outra pessoa entende uma outra parte da situação. E só Deus entende tudo. Então, quando a gente fala não julgueis, como é que a gente vai julgar se a gente não entende o global? Então, ele está dizendo que, nesse momento, tem encarnado, né? Então, tão encarnado, todo mundo que precisa passar por essas experiências e mostrar que merece ficar nesse planeta. Então, a gente quer ficar no planeta que vai ser. O planeta vai passar por um planeta de regeneração. A gente quer merecer esse planeta de regeneração, a gente tem que mudar o nosso comportamento, mudar a nossa postura, respeitar o nosso próximo. Quando a gente consegue mudar a nossa postura, a gente influencia as pessoas ao nosso redor. É como diz o texto, a gente tem que ser amável em todas as situações. Na casa, né? É igual a Sônia está falando, ó. Eu sou amável com meu querido Eugênio, que eu dedico toda a dedicação. Eu sou amável no centro espírita, amável no mercado, amável no trânsito, né, Sônia? A gente é amável em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente não é como aquele Amigos da Luz. Todo mundo já assistiu aquele episódio Amigos da Luz, aonde tem uma senhora tal, ela está numa mesa, né? E é a mesma atriz, né? Em três pontos da mesa. Ela, no centro espírita, meus irmãos, vamos perdoar os nossos irmãos, e que lá, tal. Ela no trânsito, e reclamando, e buzinando, e xingando. Ela na casa também tem outro comportamento. Ou seja, em cada situação, ela se comporta de maneira diferente. O texto está dizendo que não é assim que se deve fazer. A gente tem que ser uma pessoa amável em todos os lugares.
e amável não só com as pessoas que concordam com a gente, amável com as pessoas que discordam da gente. Não é? Então a gente tem que se saber o nosso comportamento, entender que o planeta está nessa transição. Então tem pessoas de todos os tipos mesmo. Pessoas que vêm para cutucar. Ó, vou Não, eu falar estou uma dizendo o coisa. seguinte: ele falou, por exemplo, de corrupção. Então, por exemplo, tem muitas pessoas no governo, nas várias instituições, que quando você representa alguém, você devia ser exemplo. Mas a pessoa tem um bom salário e mesmo assim acaba se desviando na corrupção. É, por exemplo, uma pessoa que tem um salário bom, mas, por exemplo, dá um jeitinho de superar o teto legal. Então, uma pessoa ganha, por exemplo, 200 mil por mês de salário do governo e o aposentado, por exemplo, ganhando salário mínimo. Então, tem essas diferenças de egoísmo nosso, né? Que, ó, é para mim, ou para mim e para os meus próximos, e o resto que se exploda. Então, a gente tem que procurar crescer, aprender e ser e melhorar, né? Se autoavaliar para se tornar uma pessoa melhor e ser exemplo para a família, para a comunidade. Esse é o nosso objetivo, evoluir. Posso falar? E não só, ó, Então, é assim, ó. É, é assim, ó. Presta atenção. O problema é que a gente é desse jeito, né? Mas não pode. Para tudo existe uma lei, né? E a lei de Deus é imutável, por quê? Porque ele tem sabedoria. Quando ele fez a lei de sociedade, onde todos são colocados em confrontos, juntos, para crescerem um com o outro, é para aproveitar o que um sabe, ensina aquilo que o outro não sabe. E aquilo que o outro já sabia, ele passa para aquele que estava passando alguma coisa. Sempre vai ter essa compensação. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm alguma coisa a ensinar e todos têm alguma coisa a aprender. Só que o ser humano acha que não é bem assim, porque é aquilo que você acabou de falar. Cada um com a sua visão estreita da vida, querendo, achando que é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, porque nós temos dentro de nós um grau de sabedoria que não atinge, às vezes, o grau da ignorância do outro. Entendeu? Cada um é ignorante em alguma coisa, cada um sabe mais em alguma coisa, então tem que dividir. É só por isso que Deus permite que nós estejamos misturados, juntos e todos misturados, dividindo o que sabe com aquilo que não, aí aprendendo o que não sabe. Mas existe uma coisa muito besta, que é a rivalidade e o querer ser mais do que o outro, que não pode, porque ninguém é melhor do que ninguém, discordo, absolutamente ninguém. discordo. As pessoas são diferentes. As Mano, pessoas são não estou diferentes. falando? Então, cada um está num grau evolutivo diferente. Também tem isso. E, Não, e calma aí, calma aí, aí é calma que aí, tá. calma aí. Eu Não, esperei você peraí, falar. Deixa eu peraí. falar. Aí é que tá. O que está Deixa eu mais falar, lá em Sônia. cima tem que As pessoas enxergar são o que está lá embaixo. diferentes. Calma, calma. As pessoas são diferentes e têm evolução diferente. O que acontece é, normalmente a pessoa que se acha melhor
é porque o orgulho Porque dela não é tão se acha evoluído melhor, assim. que o orgulho dela se acha melhor, é uma pessoa que não é tão boa assim. Na verdade, as pessoas as melhores pessoas não se acham boas, né? Boa, só Deus, né? Então, as pessoas melhores não. Então, uma coisa existem diferenças evolutivas. Então, tem pessoas mais evoluídas, menos evoluídas, nos vários, na parte moral, na parte intelectual e tudo mais. Acontece que o nosso orgulho faz com que a gente se ache melhor do que o outro e não é bem assim. Então, na verdade, existem diferenças, mas a gente tem que ser humilde o suficiente para poder saber que a gente precisa de todo mundo. A gente está aqui, nós somos um ser gregário, ser para viver em comunidade. Então, a gente Por isso que eu depende um falei. do outro. Então, uma pessoa que tem muito intelecto depende do agricultor que não tem cultura para comer, para beber. Então, você tem que ter essa interação, saber que você é dependente de todos, de um do outro. Por isso que eu discordo da sua. Não, você não precisa, você pode discordar que você tem todo o direito, que todos nós temos direitos e deveres. É assim, Obrigado. os mais evoluídos jamais vão querer se impor, porque eles já sabem dessa diferença. Aqueles que, ó, você falou uma coisa aí, agora não vou discordar, mas eu vou colocar de uma forma para a gente entender. O agricultor que não tem, às vezes, uma intelectualidade adequada, né? Ele está lá cuidando da terra, muitas vezes ele é muito mais evoluído moralmente do que aquele intelectual todo envernizado. Então, a gente precisa tomar cuidado para fazer esse tipo de analogia. Assim, nós todos somos filhos de Deus igualmente amados por Ele, da mesma forma, só que não importa se ele evoluiu. Se ele evoluiu, melhor ainda, porque ele vai entender a diferença. E ele não vai jogar isso na cara de ninguém, muito pelo contrário. Ele vai pegar na mãozinha daquele outro que está lá embaixo e vai fazer o melhor que pode. É assim que se deve fazer. Quem evolui tem que usar a evolução em utilidade coletiva, para todos. Quanto mais se evolui. Então, não quer dizer que aquele que mexe com a terra, fazendo o nosso alimento, seja menos evoluído, não, meu filho. Muitas vezes ele está lá por uma opção para que não faça, para que ele ajude na subsistência, às vezes, de um país. Eu Entendeu? gostaria de, É assim. Sônia, só queria mudar de conversa aí, porque essa conversa está ficando chata já, nessa discussão aí, né? Mas eu queria trazer assim uma passagem evangélica. Vocês lembram da passagem de Jesus em que Pedro veio trazer lá o pessoal do Sinédrio e tal para conhecer Jesus e ele estava lá junto com as prostitutas, lá com os bandidos, conversando, não sei o quê. Então, aí, aí ele ficou meio chateado, né? E quando Jesus olhou para ele, falou, ele ficou chateado porque eu estou no meio justamente com o pessoal que o pessoal não gosta, né? E aí Jesus disse assim, olha, eu vim para os doentes, não vim para os sadios, né? Eu vim para os enfermos, né? E ele estava lá com os bandidos, com os corruptos, né? Todos aqueles que faziam. Então, a pergunta é, já que o texto falou sobre isso, o que é que Jesus estava falando para esse pessoal, né? Então, vamos mudar para o nosso tempo agora? Então, o mesmo que aconteceu com Jesus, que estava lá com os corruptos, com aquele lá, com as prostitutas, tá? É a mesma coisa que está acontecendo lá na política. Os corruptos, as prostitutas, os que enganam, estão tudo lá. É a mesma passagem evangélica que eles estão tentando ver se conserta um pouco, mas dando experiência para esse pessoal. Olha só. Aí, aí você fala assim, mas caramba, como é que pode um negócio desse, né? Como é que pode? Aí, como é que a gente tem que ter um outro olhar? Por que está acontecendo espiritualmente, né?
porque está acontecendo esse mesmo encontro. Só que Jesus não está presente lá em carne, né? Mas está em espírito, cuidando disso aí. Por isso que ele está falando, nós estamos cuidando, para ver se muda um pouquinho esse negócio. Mas como é que a gente muda? Então a gente lembra que lá tem um livro que fala sobre que aqui o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho, né? Como é que pode estar acontecendo isso? Então vem a seguinte pergunta que eu faço para vocês, então. Olha, o que adianta eu criticar esse pessoal? Esse pessoal? Então pergunta assim, na sua casa, em você mesmo, você já tornou a sua casa a pátria do evangelho na sua casa? Então eu não posso criticar eles lá, porque se ainda na minha casa eu tenho que transformar na pátria do evangelho também, em mim mesmo e na minha família, que é ao meu redor. Eu tenho que fazer o melhor possível para transformar num ambiente bom, né? Para isso daí ir se espalhando, né? Porque se o homem, se tudo quiser melhorar, o homem tem que melhorar, né? Não adianta eu ficar criticando aqueles lá que a gente não tem nem como mudar lá. A única coisa que ele pode fazer é orar. Então, por isso que esses espíritos estão trabalhando, fazendo esse do mais alto, para poder agora começar a articular alguma forma para mudar a forma de pensamento e tal. Porque, conforme nós falamos hoje, né, quando uma pessoa muda, às vezes ele influencia outros lá, como é na reunião mediúnica também, né? Então, é importante a gente pensar mais um pouco mais assim, mais evangelicamente. O que Jesus quer dizer? Trazer Jesus para o dia a dia, né, de nós. Então, quando nós estamos melhorando, se a gente vai ao centro espírita, escolheu isso daí, bom, lá a gente vai nos municiar de coisas boas para que a gente possa transformar isso na nossa casa, na vida que a gente está levando. É o único jeito, né? Então não adianta querer mudar lá os evangélicos, eles são tudo um bando de fato eles estão supondo, mas nós também, né? Porque esse momento de transição, infelizmente, ele vai fazer a nossa sombra de cada um aflorar. Então, tudo que é pensamento ruim vai começar a aflorar, porque a gente não vai estar preparado para a gente ver muita desordem e tal. A gente começa a entrar nessa desordem também, porque o nosso íntimo ainda está cheio ainda de desconexões, ainda de falta de entendimento, né? Mas aquilo que a gente já pode, aquilo que a gente já conquistou, é que a gente tem que usar para melhorar o nosso dia a dia, né? Certo? Tem que orar e vigiar para a gente não entrar na mesma onda, né, vibratória de pensamentos e de todo o planeta. Porque existem mensagens, né, nessa onda, na internet, na televisão, no rádio, na mídia, nos influenciadores. Então, tem uma onda de. E, aparentemente, se você está fazendo as coisas corretas, você está contra essa onda. Você é trouxa. Então, você tem que ter o conhecimento, estudar e ter convicção, né, das coisas que você quer fazer. Porque se você entrar na moda, você vai fazer um monte de bobagem. Se você vai escutar o que está sendo feito, a pessoa importante, a pessoa isso, a pessoa aquilo, todas essas influências negativas. Por isso que a gente estuda, reflete, analisa, para a gente seguir a nossa consciência. E a nossa consciência tem que estar tranquila. Então, por isso a gente tem que estudar para saber o que fazer. Porque o texto falou, né? Se você está desatento, você acaba seguindo essa tendência, essa onda, e a onda você sabe que o que vai, onde vai levar. Por isso que Jesus falou, né? Está escrito lá. Nesse momento, nessa transição planetária, vai chegar uma hora que Jesus vai falar: eu vou aliviar a carga sobre vocês. Porque se Jesus não aliviar a carga sobre nós,
ninguém iria para o planeta de regeneração. Ou, na linguagem bíblica, ninguém seria salvo. Mas lembrando que ser salvo ou planeta de regeneração não quer dizer que a população que não vai ser salva, que não vai ficar, que vai ser perdida, que vai para o. Mas simplesmente mudar de escola, mudar de planeta, mudar para uma outra região e vai fazer as aulas de recuperação. Vai para um planeta inferior a esse planeta. Beleza? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Cleusa, quer fazer a prece de encerramento, Cleusa? Eu acho que eu não sei ainda, não. Sabe, se quiser fazer, pode fazer. Se não quiser, também não precisa. Não, eu vou deixar mais para frente. Tá bom. Ok. Voluntários? Vamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por mais essa bendita oportunidade que recebemos, por mais esses ensinamentos, que nós possamos aplicá-los, termos a oportunidade de aplicá-los com entendimento. E assim nós dissemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Boas vidências? Fala que não. Hoje não teve, o Lourenço, não apareceu nada. Muito bem. Não apareceu nada, mas a gente sabe que a gente tá sendo protegido, amparado na aura dos bons espíritos, né? A gente tem sempre a proteção. Esse grupo de poucas pessoas encarnadas, desencarnadas, é um grupo bem maior, que ouve a gente, então a gente tem que se preocupar muito com o que a gente fala, porque a gente está sendo influenciadores de espíritos, né? Então, boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite. Buonanotte. Buonasera. Buonasera. Até amanhã. Boa noite. Amanhã. Buonanotte. Boa noite, Sérgio. Obrigado.